Boa noite, obrigada. Primeiro, deixa eu agradecer ao Rogério, o Guilherme, toda a equipe que está envolvida na organização do evento. Fico muito feliz de estar aqui. Acho que é uma oportunidade muito legal de troca, né, de debater essas questões de produção. E obrigada também para o pessoal que estava no workshop hoje da tarde. Acho que foi uma experiência bem rica para todo mundo, espero. Bom, eu organizei essa fala, né, as múltiplas faces do livro, forma, meio, lugar, ou tudo junto, mas nem sempre ao mesmo tempo, porque eu comecei a pensar a partir de um artigo que eu escrevi ano passado, que era sobre fotolivro, livro de artista e essas denominações. E eu vou ler algumas coisas e vou comentar para não me perder, e depois eu vou mostrar alguns trabalhos tentando exemplificar essas diferentes abordagens que a gente pode ter para chegar no livro como um formato de um trabalho final. Então, livros de artista, fotolivros e zines. Muitos são os nomes dados para publicações autorais feitas a partir de imagens, sejam elas fotográficas ou não. Para quem circula nos diferentes circuitos onde essas publicações aparecem, que vão de livrarias comuns a feiras de arte, de feiras de publicações independentes aos festivais de fotografia, esses nomes podem causar confusão, principalmente se buscarmos, a partir do objeto em si, alguma característica que defina a que categoria ela pertence. No passado, eu escrevi um artigo onde colocava lado a lado as definições fotolivro e livro de artista, tentando entender o que fazia deles coisas diferentes, coisa que não era muito claro para mim. Se eles tinham nomes diferentes, eles deviam ter alguma especificidade que faziam dele coisas diferentes. Mas a conclusão que eu cheguei é que isso não era bem assim. As interpretações são abertas, os campos não têm limites assim tão definidos, e nem sempre as produções cabem numa caixinha só. Essa dúvida pode não fazer sentido para artistas que trabalham com livro, mas nem sempre com fotografia, ou para fotógrafos que não se interessam tanto pelo campo da arte. Mas para tantos outros que, como eu, baseiam sua produção na fotografia e existem no campo da arte, a questão era válida e causava estranhamento. Bom, falando um pouco assim da minha trajetória, né? Eu me formei primeiro em design, eu trabalho com design até hoje, trabalho com design editorial também. E fui depois, posteriormente, cair no campo da arte, fui estudar arte, primeiro sem um objetivo muito claro, só querendo ter mais desenvoltura visual para o design, para a minha atuação como designer. Mas, durante o curso, eu fui me envolvendo com fotografia e, de repente, aquele era meu meio. E a fotografia é um meio que se dá muito bem para o material impresso. Então, eu tendo aquela formação em design e, daqui a pouco, estudando artes, usando fotografia e começando a ouvir falar no livro de artista dentro da universidade, aquilo era um meio que, para mim, era muito natural, assim, um meio em que eu dominava todas as etapas de produção. E, no momento que esses trabalhos começaram a circular, eu comecei a notar uma diferença assim de circuito mesmo, porque eu vou mostrar depois os trabalhos. A escala de cor das coisas é o trabalho mais conhecido e com uma tiragem maior. Ele é um trabalho que dificilmente ele era entendido ou aceito como fotolivro. Até eu estava pensando, acho que é a primeira vez que ele está numa curadoria de fotolivro. Ele teve uma larga circulação e aceitação em curadorias de livro de artista, mas eu notava que os curadores de fotografia tinham um estranhamento com aquilo, assim. E isso foi daí que foi esse meu interesse por tentar entender por que essas definições, o que esses nomes significavam, assim, porque eu acho que a gente como artista a gente não produz para caber numa definição, né? A definição vem depois. Mas é interessante saber para entender esses circuitos. E daí que veio essa pesquisa, né, que desembocou no artigo. E, de fato, assim, colocando lado a lado, eu cheguei à conclusão que, embora possa haver algumas questões distintas de intenção, muitas vezes não tem a diferença, porque o campo da fotografia e da arte eles se entrecruzam. E daí tem toda uma área que
vai ser muito mais uma questão de circuito, de onde está circulando o material, de quem toma conhecimento dele, do que uma coisa do objeto e das intenções do objeto em si. E uma crítica que se faz assim entre os pesquisadores de fotolivro, de livro de artista, principalmente, e eu achei muito legal também que veio o Amir Kador aqui fazer uma fala, que ele tem uma pesquisa super interessante. A Biblioteca de Minas, a Universidade de Minas é a primeira biblioteca de livro de artista. Uma confusão que se faz no senso comum é que livro de artista é esse livro... No senso comum, eu ponho como exemplo o Google, jogar o termo, né, e ver o que um teste. Assim, não é uma pesquisa científica, uma definição muito elaborada, mas dá para ter uma ideia de como esses termos são muito específicos de campos e quanto eles causam confusão, né? Então, se a gente joga livro de artista no Google, o que a gente vê é esses livros escultóricos, feitos à mão, muitas vezes é um livro-objeto, né, quase uma escultura, não tem a lógica da tiragem. E fotolivro, a gente tem a mesma confusão. Fotolivro é esses livros comerciais, de gosto quase sempre meio duvidoso, feito álbuns de férias, né? Eu acho que a grande ironia é que ambos os termos eles são calcados, eles começam a ser usados justamente para criar se distanciar dessa definição, né? O livro de artista é uma coisa que surge com força a partir dos anos 60, com os artistas conceituais, que querem justamente usar a edição, a larga tiragem, materiais nem sempre muito caros, enfim, coisas banais, para fazer o trabalho circular, para botar em xeque o sistema das artes. E o fotolivro ele surge como um desejo da fotografia talvez de flertar até com a área literária, né, de colocar a narrativa em foco, ver a possibilidade de apresentar um ensaio com início, meio e fim, e uma coisa muito mais subjetiva e autoral do fotógrafo, e não aquela coisa comercial como a gente tem né, numa pesquisa pelo senso comum. E depois de acompanhar, assim, quando eu fui organizar essa fala, eu decidi voltar a esse artigo, ler de novo, ver todos os desdobramentos que teve. Ele circulou bastante na internet. O Ronaldo Entler escreveu um outro artigo bem interessante também sobre essa questão de termos. E tem um grupo de estudos no Facebook que rolou uma discussão extensa. Eu resolvi voltar e ver, né, qual era o entendimento disso um tempo depois. E lá pelas tantas alguém fala assim: isso aí é discutir o sexo dos anjos, né? Discutir os termos. E por um lado, assim, eu acho que é mesmo essa questão, assim, eu acho que é válido, acho que é necessário, acho que tem um espaço para isso, mas para mim, enquanto artista, ou para outras pessoas que estão produzindo, o que interessa é pensar por que livro, para que fazer livro, para quem fazer livro, e depois as definições vão ser uma consequência que os curadores e os teóricos que se virem para explicar os trabalhos. Então, deixa eu ver aqui. O livro, né, o que a gente vê principalmente nesses livros, que são livros autorais, que eles colocam o próprio formato, o próprio projeto gráfico como uma parte que ela faz parte da narrativa, que o livro, na verdade, ele não é um objeto neutro, né? O livro ele vem carregado de significados, de evocações culturais e de características formais. E isso vai interferir no projeto e na edição do projeto. O livro ele é, antes de tudo, uma forma. E aqui a gente está no meio de design, né? A forma é conteúdo. O livro é um meio, e meio é mensagem. O livro é lugar, ele cria tempo, ele cria espaço, ele é um aqui e agora, num ritmo estabelecido pelo leitor. Ele é um lugar de intimidade, de conversa a dois, ele é portátil, pode caber no bolso, como um objeto ordinário, ou ele pode ser uma edição luxuosa e, com isso, carregar outros significados e virar um objeto de decoração. O livro traz com ele a serialidade, a tiragem, a circulação,
a possibilidade de comercialização, a permanência. Então, ele tem uma série de questões culturais e simbólicas que podem entrar no projeto de alguma forma, né? Ele traz a relação com a biblioteca, com a enciclopédia, com o saber, ele evoca a literatura, a narratividade, conhecimento e também legitimação. O livro pode ser tudo isso e pode ser uma coisa de cada vez, né? E cada projeto, eu acho que vai definir isso. É um pouco que eu vou tentar mostrar depois, mostrando alguns trabalhos, que é como eu cheguei no livro e por que eu resolvi fazer o trabalho na forma de livro. E eu acho que a ideia de publicar um projeto traz um certo glamour que nem sempre o livro, como trabalho, deveria ter. E isso talvez é mais lógico, é mais fácil de entender pelo viés da arte, né? Porque, assim, de novo, assim, voltando para a questão do senso comum, o livro é uma consagração. Ele tem essa confusão e constrangimento, eu acho, da palavra que a palavra artista às vezes causa também. Que ela pode ser empregada como um adjetivo, né? Fulano é bom em alguma coisa, como ela pode ser simplesmente um ofício. Fulano é artista, seja bom ou não. E o livro, eu acho que de uma forma um pouco mais sutil, ele tem isso também. Um livro, ele pode, sim, muitas vezes a consagração de um ensaio de fôlego, de uma carreira que está consolidada e que vai se perpetuar na forma de livro, mas ele pode ser uma experimentação, ele pode ser mais um trabalho do artista, ele pode ser mais um trabalho do fotógrafo. Assim como um escritor vai escrever vários livros, e, de repente, um ou outro vai marcar mesmo uma carreira e os outros vão ser importantes na construção dessa poética dele, né, no seu desenvolvimento, o artista ou o fotógrafo também podem usar esse meio como um processo de desenvolvimento do seu trabalho pessoal. Então, eu acho que tem que, às vezes, ter uma desglamorização ou um certo relaxamento, assim, usar o livro, entender que o livro é simplesmente mais um trabalho, não precisa ser o trabalho, né? Eu gosto muito de uma relação que o fotógrafo americano Alex Soth faz com a música, quando ele fala que os livros eles podem ser álbuns, né, uma coisa que vai ser feita com tempo, durante um período longo e vai demandar, enfim, muito trabalho para ser elaborado, quanto ele pode ser um show ao vivo, uma coisa que é rápida, uma coisa que é uma experimentação, uma coisa que pode ser muito mais viva. E uma coisa não substitui a outra, né? Então, aqui, passando um pouco para os trabalhos, então, a ideia fundamental é essa, tentar entender, não pensar tanto nos termos, entender que, sim, esses termos eles são abertos e eles podem estar falando da mesma coisa, é só uma questão de contexto diferente, mas que eu acho que o que importa mesmo para entender os trabalhos é pensar como eles chegaram até o formato livre. E aqui eu vou, então, apresentar essa série. É minha primeira exposição individual, que foi o trabalho de Desconstruções, onde eu fotografava diferentes partes de Porto Alegre e depois eu criava essas colagens, tentando criar uma coisa verossímil, uma construção verossímil, mas que ela era claramente uma montagem, né? E quando eu fiz esse trabalho, assim, bem inicialmente, logo o pessoal falou, quando eu estava organizando a exposição, tu devia fazer um catálogo, é importante fazer um catálogo. E, na época, fazendo uma exposição, era um edital de um espaço público de Porto Alegre, lá da Galeria dos Arcos, que não tem verba nenhuma, que só te dá o espaço. Eu, fazendo minha primeira exposição, eu vi aquilo como uma coisa meio egóica, não faria sentido fazer um catálogo, também não tinha verba, não estava previsto no edital, não tinha como fazer. Mas, sendo designer e gostando das artes gráficas, eu resolvi fazer uma publicação para testar como isso seria, quem sabe, num segundo momento, quem sabe se a exposição, de fato, itinerasse, né? E aqui eu vou mostrar um videozinho, porque o que aconteceu nesse processo foi que o trabalho acabou se modificando para dar conta desse formato impresso. Como era um
colagens onde eu misturo diferentes fotografias. Algumas delas eu repetia, elas eram para mim como palavras, talvez num texto que tu vai usar em diversos momentos diferentes. E eu me dei conta que ao fazer isso na página impressa, eu podia fazer um jogo de dar a entender esse processo, assim, entender o processo criativo do trabalho e o processo de constituição, furando mesmo as páginas para fazer uma colagem se completar na outra. E, nesse processo, acabou que eu tive que mudar o trabalho, porque isso não estava pensado de uma maneira que dava tão certinho, que era só botar as páginas e as colagens casavam. Eu tive que alterar imagens, eu tive que refazer um monte de coisa. Então, de fato, o projeto mudou para virar um livro. Então, assim, o que me moveu a fazer esse primeiro trabalho foi esse entendimento do livro como registro, assim, o livro como um lugar para guardar, para fazer essa permanência do projeto. E me dei conta. Só que, ao mudar isso, ele acabou virando ele mesmo um trabalho. E, virando ele mesmo um trabalho, ele começou a participar de exposições e circular ele como objeto. E, sendo um livro, sendo um objeto pequeno, de custo provavelmente baixo, né? Assim, tem livros caros, mas geralmente o livro é um objeto que ele pode ser barato. As pessoas tinham interesse de comprar. Eu não tinha feito com nenhuma intenção naquele momento de circular o trabalho, eu não estava dentro dessa lógica editorial. Era uma experimentação. E, à medida que as pessoas foram se interessando em comprar, eu decidi fazer, então, uma pequena tiragem. E aí surgiu a questão do circuito das feiras, né, das feiras de publicação independente. E a primeira vez que participou na Feira Tijuana, da Galeria Vermelho, que sugeriu fazer um lançamento. Isso, para mim, ainda era muito estranho, assim, porque eu estava experimentando aquele trabalho e, de repente, fazer um lançamento. Então, eu teria que definir uma tiragem. Primeiro, eu estava fazendo isso sem tiragem. Eu fazia à medida que alguém queria, eu fazia mais um, até que não. Para a feira, eu vou ter que levar um X de trabalhos. E, como ele tinha esse corte em cada página, ele era meio inviável de fazer em gráfica, a não ser que eu fizesse uma tiragem muito grande, porque eu precisaria de uma faca para cada uma. Então, eu cortava à mão mesmo, uma coisa manual, que não tinha também nenhuma intenção de dar valor ao trabalho por ter uma interferência manual. Era muito mais uma questão prática de como resolver, de como fazer ele existir. E aí ele virou um pequeno livro, um primeiro livro de artista, que usa fotografia, circulando em feiras e exposições. Aqui é um outro projeto que segue um pouco essa mesma lógica, só que aqui aconteceu o contrário. Eu vinha nessa pesquisa da colagem, de entender a arquitetura como colagem, a cidade como uma colagem, e, de repente, eu me deparei. Eu estava morando fora, com um bairro que eu achava a arquitetura das casas muito bizarras, assim, que tinha uma colagem evidente na arquitetura. E, pensando em tentar continuar aquele projeto, eu vi que não fazia sentido. Esse tipo de casa, se eu quebrasse elas e montasse, que nem eu estava tentando no outro, eu quebrava justamente a potência do que eu queria mostrar. Então, eu fiz o processo inverso. Eu mantenho elas mais ou menos inteiras, mas eu extraio partes para mostrar o quanto esses elementos arquitetônicos se repetem, ou eles podem ser recombinados, que essa é a lógica do bairro, né? Ele se repete, tu vê os mesmos tipos de frontão, coluna, nas diferentes casas. E aí, opa, esse aqui ainda não. E aí ele seguiu também, por ser feito no mesmo momento, ele acabou seguindo também uma tiragem pequena. Eu queria dar para ele uma cara de manual, assim, por isso o nome acabou sendo Manual Prático de Arquitetura. Então, eu achei que seria interessante botar espiral. Eu queria que ele abrisse inteiro. E eu queria que ele tivesse uma estética assim um pouco meio obsoleta mesmo, assim, porque eu estava falando de uma arquitetura que era meio obsoleta. Eu queria falar de um manual que
que parecia uma coisa fora do tempo também. Então, as próprias decisões ali de fontes era uma coisa bem assim, não muito trabalhada, que eu achei que seria coerente com essa ideia de um manual. E aqui, daí, passando por um outro conjunto de trabalhos, onde eu vejo que eu cheguei no livro por um caminho bem diferente, que é a escala de cor do tempo e, posteriormente, a escala de cor das coisas. Que aqui eu comecei a fotografar a janela do banheiro ao longo do ano, diferentes horários, e eu comecei a ver essa relação essa relação com tabela, semic ou com tinta, quando a gente mistura um pouquinho mais de um pigmento para chegar no outro, né? Aqui eu estava pensando, estou misturando o tempo, estou deixando o tempo passar, e o formato que eu achei que esse trabalho que seria coerente seria isso, assim, esse trabalho meio de grade de tabela de cor. Isso aqui acabou sendo tipo um super políptico com todas as imagens, mas parecia um desdobramento muito lógico eu trabalhar com a questão do mostruário, porque era disso que eu estava falando. Estava falando do mostruário de cor e um jogo um pouco conceitual assim com a ideia do trabalho, que era essa impossibilidade, na real, de um objeto que ele é feito para medir, mas é uma coisa que tu não tem como medir a cor do tempo, aquele tom, aquilo sempre é uma coisa que nunca vai se repetir. Então, eu fiz esses 2 volumes, que era a escala de cor do tempo para dias de sol e a escala de cor do tempo para dias de chuva, que também eu fui fazendo por demanda, nesse circuito principalmente de exposição, mas acabou tendo uma demanda para feiras independentes também, acabava tendo gente interessada em comprar, e eu fazia uma edição por demanda. O meu ideal, assim, pensando esse projeto conceitualmente, seria fazer uma tiragem grande e ele ser distribuição gratuita, que nem se fosse mesmo um mostruário de uma marca de tinta, mas era enfim, a ideia ideal do projeto. Mas essa era a forma de fazer ele acontecer, então foi como foi acontecendo. Não tinha um desejo de ser livro, né? Era o projeto em si. Ele era no formato de uma publicação impressa. E aí eu chego na escala de cor das coisas, que é o meu projeto assim com maior tiragem, que é mais conhecido, que tem mais envergadura, que foi um desdobramento desse primeiro da escala de cor do tempo, onde em vez daí o que eu estava querendo, a questão do trabalho era a palavra, era a tradução literal das palavras que a gente usa para falar de cores. Então, assim, quando fala do verde folha, do amarelo ovo, eu comecei a colecionar esses termos que são coisas palpáveis e pensei nessa tabela onde eu ia, então, fotografar mesmo o ovo, fotografar mesmo a folha e essa relação com o catálogo Pantone. De novo, né, uma coisa que vem com certeza do universo que eu me formei pela primeira vez, que eu trabalho, que é do design, mas com uma proposta de quebra de sentido, uma coisa que não pode ser medida, que não tem a cor, o amarelo ovo, né? Todas as cores vão depender do contexto, vão depender da luz. Todo mundo que trabalha com fotografia sabe disso. E esse trabalho acabou tendo um desdobramento também como cartaz, que não deixa de ser uma publicação, também tentando assumir e me apropriar desses formatos de gráfica, né? desse material da gráfica. Aqui uma curiosidade que eu acho interessante falar. Esse trabalho ele foi feito a primeira vez em 2009, e com o edital do FUNPROARTE lá de Porto Alegre, eu consegui imprimir uma tiragem de 1000 exemplares. A questão da tiragem também foi pensada para o trabalho ser coerente como um objeto de arte assim, em todos os âmbitos,
porque eu queria me apropriar do formato de escala de cor, de catálogo de cor. Eu queria um preço que fosse coerente, eu queria que ele fosse em offset, ele não faria sentido uma impressão em jato de tinta, num outro papel. Poderia ser um objeto em si muito bonito, mas ele não tinha o sentido que eu queria. E nem a questão de circular também, porque daí eu começo a me preocupar mais com a tiragem e a ter a vontade de as pessoas poderem encontrar esse objeto numa livraria, no meio de catálogos de cor de verdade, ou meio fora de contexto, e ter esse estranhamento, né, desse objeto, que, na verdade, ele é poético. Essa primeira tiragem de 1000 esgotou em mais ou menos 3 anos. E aí a grande dúvida, né? Faço uma segunda tiragem ou não? Na época, algumas pessoas falavam: não, quem sabe tu vai valorizar teu trabalho se tiver um trabalho esgotado, que é uma lógica talvez do colecionismo, do mercado, né, de arte. Mas me interessava muito mais o mercado editorial. E eu achei que não, que faria sentido também fazer uma segunda edição e manter o trabalho vivo, manter o trabalho com aquele valor. Então, eu decidi fazer via financiamento coletivo no Catarse. E aqui tem um pouco os dados que eu gosto de compartilhar, que eu acho incrível, assim, como forma de viabilizar projetos. Tem N formas, né? Tem edital, tu pode viabilizar do teu bolso, tu pode viabilizar com lei de incentivo. E o financiamento coletivo é uma experiência muito gratificante, muito intensa. E a questão da distribuição eu acho muito interessante, porque eu tentei fazer, né, entender o que tinha acontecido, quem eram esses meus apoiadores, e daí eu fui avaliar depois todos os nomes, teve 358. Eu ponho mais retardatários porque acabou o financiamento e ainda tinha pessoas entrando em contato, querendo aproveitar aquele preço, um preço especial de financiamento, então eu acabei aceitando, mas daí já era uma coisa por fora. E eu comecei a ver quem é que eu conhecia, quem é que eu não conhecia. E assim, conhecido assim, de saber quem é, não é nem de ser assim, amigo mesmo. E eu achei bem surpreendente. Assim, 62% das pessoas que apoiaram eram pessoas que eu não tinha nenhuma relação, que eu não fazia ideia quem eram. Então, eu acho que isso dá uma distribuição bem potente, né? E todos os estados, enfim. E acabou que a ideia inicial era fazer 1000 exemplares e o trabalho virou... eu aproveitei para fazer 1.500, porque, né, superou o valor que eu precisava, que eu tinha orçado. E aqui, já para chegar nesse novo trabalho, que é o que eu trouxe para o lançamento aqui, eu vou contar um pouquinho do making-off dele, de como eu cheguei nele, que eu acho que faz sentido para entender a caminhada. E também eu vejo nele assim uma razão para virar livro que também não é a mesma do primeiro, não é a mesma da escala de cor. Eu vinha fazendo uns projetos, eu tenho essa relação sempre com a arquitetura, quase sempre, né? Nas cores não é tanto, mas de negativo e positivo com a cidade. Fiz um projeto depois, que é um outro livro que está sendo gestado, que é o Conhecidos de Vista, onde tem essa relação do dentro e do fora de apartamentos e de vizinhos que se conhecem pela janela. E daí surgiu essa possibilidade da residência na China. E a minha intenção de projeto, no primeiro momento, era seguir com isso. O que eu mandei assim como proposta inicial era que eu ia visitar os apartamentos, que eu queria investigar a questão da vista nesses prédios enormes que estão sendo construídos e como as pessoas se relacionam. Isso, como acontece, acho que quase sempre com os projetos da gente, com o que a gente imagina, e quando a gente vai em prática ver que a situação é outra. Quando eu cheguei lá, em Xangai, eu me deparei com uma arquitetura da cidade, com um jeito de cidade que era bem diferente da minha fantasia do que seria uma coisa mais densa, aquelas paredões enormes com janelas. Tem muito disso, mas Xangai é também uma cidade muito espalhada. As avenidas são largas e, ao mesmo tempo,
tem esse tipo de arquitetura específica de lá, que é os lilongs, que são essas vilas, que são tipo uns condomínios horizontais, às vezes é uma quadra inteira que é um lilong, que eles não têm, aqui tem um que é um pouco mais aberto, assim, que dá para ver um pouco. Eles têm esse espaço que é meio um misto de público e privado. Isso aqui é público, eu posso entrar, a rua está do lado, mas é aberto. Mas eles são muito estreitos, e assim, aquela ideia de contrapor o dentro e o fora, de pensar a arquitetura como um negativo e positivo, nesse tipo de arquitetura era totalmente inviável, porque a janela de baixo, além deles serem muito pequenos, essa janela do térreo, ela geralmente dá para uma escada que sobe para o segundo andar, então não tem aquela sala que abre, que eu tinha feito nos outros projetos, e mesmo nos apartamentos também, né? Daí entra uma questão da arquitetura do frio, em contrapartida com um tipo que a gente tem aqui, que é mais, tu abre mais a janela, tu tem uma relação mais de, e lá as coisas são muito mais fechadas. Então me desconstruiu o projeto, e eu tentei, né, o que eu vou produzir aqui a partir disso. E uma coisa que é bem impactante na cidade tem essas grandes áreas, esses grandes lilongs, e muitos deles estão sendo colocados abaixo para subir esses prédios enormes, muitos deles todos espelhados, aquela arquitetura que a gente conhece, né, de todo lugar em desenvolvimento. E eles não têm o menor pudor assim, em botar tudo abaixo, não tem um apreço tanto pela questão histórica. E então esse é um cenário muito comum, assim, né? Se tu vê essas construções mais históricas já indo abaixo e os prédios enormes aparecendo por trás. Mas isso é um tema que, ao mesmo tempo, muita gente já trabalhou. Embora eu trabalhe com fotografia, eu nunca tive assim uma pegada, um desejo muito documental. Assim, eu sempre falo. Eu acho que isso é um pouco a lógica de trabalho do artista, né, que é diferente, que nem ontem o Gabo falou da questão da reportagem, e mesmo que está tentando desconstruir a reportagem, né, tem uma intenção documental. Isso não era muito a minha praia, mas era, ao mesmo tempo, muito tentador, né? E eu fiquei um tempão tentando pensar como é que eu ia dar um viés mais pessoal, qual era a minha relação com aquilo, e também um receio de não exotizar enfim, entender melhor o que estava acontecendo, né? Para fazer isso, assim, um pouco como processo de trabalho, o que eu estou mostrando aqui bem é making off do processo de trabalho. Eu segui com aquela ideia de ir nos apartamentos e passei a visitar pessoas por diversas vias, seja via couchsurfing, que eu contatava pessoas, seja amigo de amigo, seja depois, quando eu comecei a ter mais segurança, bater na porta e pedir para entrar. E visitava os apartamentos para tentar entender o que era morar em Xangai, como é que essas pessoas se relacionavam. E, numa dessas visitas, aquela de trás ali disse: não, tu tem que conhecer a casa da minha avó, que era num desses lilongs, que era que estava já em processo de semi-demolição. E eu fiquei, né, muito, como é que eu vou tratar desse tema? Não era uma história só dela, era uma história de todo mundo, e o que eu sentia com aquilo. E, paralelo a isso, me chamava muita atenção a questão da decoração lá. Os chineses, eles adoram decoração, eles adoram foto. Nessa parede aqui, enfim, tem a foto de família, mas, ao mesmo tempo, daí tem um calendário ali, que já quase é junto uma foto de família, né, embora não seja. E daí, num outro apartamento que eu fui, daqui a pouco tem essa foto colada na porta do quarto, de uma forma bem improvisada, assim, né? Sem um cuidado, uma moldura. Isso é muito comum. Assim, aqui é um apartamento também um apartamento num prédio novo, e tu vê essa decoração bem de papel na porta. Eles gostam muito disso, porque isso tem toda uma mística, que isso, enfim, traz sorte, né?
E então eu comecei a achar que talvez o projeto ia ser isso, ia ser ver essas formas de representação deles, essa questão dessa decoração espontânea. Essa casa é uma casa que eu achei incrível, que ela é toda forrada de papel de presente, né? Essa aqui também está cheio de foto espalhada pela casa da pessoa, até que eu me deparo com essa cena, que é uma dessas casas tradicionais recém sendo demolida, e, de repente, esses sinais da vida privada, justamente esse assunto que estava me interessando, exposto a céu aberto, e tudo que isso traz de, enfim, de uma certa nostalgia, né, de quem morou nesse lugar. E aí o projeto se transforma, assim, eu meio que foco nisso, e eu passei a andar pela cidade, a mapear essas áreas de demolição, sempre procurando onde eu achava ainda um traço de vida privada, né? Algum vestígio, alguma coisa que não era simplesmente aquela ruína dura, mas aquela coisa emotiva que tinha ficado. E, aos poucos, eu fui descobrindo que esse caractere que aparece lá pichado na parede, que é o chai, é como eles marcam os lugares que estão para ser demolidos. Isso é uma coisa que eu fui descobrir bem no final, e hoje, olhando, voltando para o meu arquivo, eu começo a ver um monte de fotos que eu já tinha feito, onde ele aparece, mas aquilo não era um sinal que eu não conseguia ler, né? Era um sinal que eu não sabia ainda do que se tratava, que é o que eu acabo usando como título do livro. A série eu chamo de Arqueologia da Vida Privada, mas o livro eu não consegui não chamar ele de Chai, até por uma questão gráfica, de escolher a foto que tem ele na capa. Então, ele tem assim, um recorte bem específico, né, desses sinais da vida privada, que tem coisas que não entraram, que eu coloco aqui só para dar um pouco uma contextualizada. Essa é a imagem que, no fim, eu uso para a capa. Mas daí a questão, né? Por que livro? Eu estava pensando, comecei a desenvolver o projeto, a fotografar, sem pensar num formato para ele, sem pensar o que ia ser. Mas a minha ideia primeira, tendo essa relação com as artes, era uma exposição, era talvez um grande formato, era talvez um formato quase escala natural. Ou então, sei lá, eu gostava da qualidade das imagens, uma impressão boa, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a desconstruir essa ideia. Se faz sentido expor demolição, faz sentido fazer um quadro de demolição, faz sentido fazer um pastiche, assim, uma imitação de uma parede demolida. E eu achei que talvez o livro era uma forma de trabalhar isso de outro jeito, assim, era um formato que talvez fosse mais coerente, que, enfim, não tinha a pompa, talvez, de uma exposição, e era uma experimentação. E daí tinha uma questão também que as imagens, elas são muito gráficas, né? E eu acabo fazendo esse recorte muito... Eu vou passar aqui o videozinho enquanto eu falo que ele... As imagens, elas acabam sendo muito gráficas, porque esse recorte bem das paredes e desses detalhes, assim, tentando descontextualizar um pouco, tentando evocar muito mais uma sensação, essa sensação de abandono, essa sensação dessas memórias que vão ficar. E a própria demolição é uma espécie de um recorte, é uma coisa que é meio confusa, que a gente vê uma parede, não vê outra. E, daqui a pouco, esse formato de casar duas imagens, de dobrar as páginas, isso são fotos inteiras, né, que estão dobradas ao meio, eu achei que contribuía para essa narrativa, para criar uma narrativa, para criar um jogo entre as imagens. Então, o livro acabou sendo esse suporte também, não para uma... Não é um ensaio de fôlego que eu quero legitimar através de um livro, mas é uma experimentação de formato, né?
sei lá, pensando naqueles anteriores, eu poderia dizer que a Escala de Cor é um projeto que é que nem um álbum, né? Pensando nessa relação que o Alex Soth faz com a música, que é um trabalho, enfim, mais com uma tiragem grande e com mais tempo de trabalho. Esse outro projeto que eu estou gestando agora, que está em processo, que é o Conhecidos de Vista também, é um trabalho que eu estou há mais tempo trabalhando. E esse aqui é o meu show ao vivo, né? Talvez aqueles outros lá no início é uma voz e violão, é uma coisa menos menor ainda que isso, é uma experimentação de formato e meios de trabalhar a colagem, né? Então, assim, muito era isso que eu queria exemplificar. E assim, se é fotolivro, se é livro de artista, se é zine, eu acho que vai depender da onde ele vai acabar andando e é uma coisa que na constituição mesmo do trabalho pouco importa, né? E é isso, gente. Se quiserem fazer perguntas, eu vou adorar responder.